Perder peso é o desejo da maioria das pessoas, mas em alguns casos, mudanças alimentares e atividades físicas já não bastam. É nesse momento que algumas pessoas recorrem à cirurgia para a redução do estômago. Cirurgia bariátrica é o tema do Opção Saúde que começa agora. E para nos esclarecer sobre a cirurgia bariátrica, recebemos aqui o gastrocirurgião Eduardo Tolentino. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Opção Saúde. Obrigado você pelo convite. Imagina. Bom, para a gente começar então esse assunto, doutor Eduardo, perder peso é o desejo de muita gente, né? Como a gente disse aqui na abertura do programa. Mas nem sempre só as atividades físicas, né? Aquele regime resolve. Então é uma saída para muitas pessoas. Agora, a cirurgia bariátrica, ela tem fins estéticos? Não, o objetivo primário da cirurgia não é o objetivo estético. Sim. A gente pode até ter alguns ganhos num plano secundário, alguns ganhos estéticos, mas a finalidade da cirurgia é a melhoria da saúde e da qualidade de vida do paciente. Tá. Agora, a gente sabe também que o princípio da cirurgia bariátrica é a redução do estômago, né? Explica pra gente melhor como essa redução é feita. Tá. Bom, existem vários métodos para se reduzir um estômago. Então, existem opções, por exemplo, por endoscopia, onde a gente pode colocar um balão dentro do estômago para dificultar ou para reduzir a quantidade de comida que o paciente ingere. Né? Outras opções são as opções cirúrgicas. Dentro das técnicas que a gente pode realizar, a gente pode reduzir o estômago do paciente por cirurgia ou por corte ou por um método que se chama videolaparoscopia, que são alguns furinhos, alguns cortinhos na barriga, e a gente corta e reduz o estômago, deixa o estômago menor. Outra opção é, além de reduzir o estômago, também fazer um pequeno desvio no intestino, para diminuir a absorção de alimento. Então existem algumas opções para os pacientes que estão com obesidade severa. E agora, o que é que muda desses procedimentos, de um procedimento para outro? Tem algum deles, de repente, a perda de peso é maior? Sem dúvida. A cirurgia ela é indicada para os pacientes com um grau de obesidade maior, né? Enquanto que uma cirurgia, aliás, um método endoscópico, que é o balão que eu citei, é um tratamento voltado para as pessoas que não precisam perder tanto peso. É com a cirurgia de redução de estômago que a gente consegue uma perda de peso maior. Bom, a nossa equipe conversou com a Cleide Ravanini, que ela fez a cirurgia bariátrica. A gente vai ver agora. Eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, eu estava muito acima do meu peso ideal, né? E eu tenho artrose no joelho direito e no esquerdo também. Eu tinha muitas dores, estava ficando muito difícil. Então eu precisava emagrecer, eu optei pela cirurgia. Logo após a cirurgia, você se readaptar à alimentação é um pouco difícil, né? Você começa só tomando líquido, depois vai para o pastoso e depois para o sólido. E tem que ser com muito cuidado, se alimentar muito devagar, porque senão dá reações. Mas não é nada traumático, não é nada assim absurdo não. Dá para fazer tranquilamente, você se preparando bastante antes, você consegue fazer sem problema nenhum. Depois da cirurgia, minha vida mudou muito. Eu tenho hoje muito mais disposição física, né, até para fazer exercícios, para caminhar, para as coisas do dia a dia. A alimentação melhorou bastante, né? Além de comer menos, você come melhor. E hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. As dores do meu joelho desapareceram. Eu continuo com o problema, mas não tenho mais as dores. Então isso é maravilhoso. Um bom depoimento da Cleide, sua paciente também, né, doutor? É gostoso escutar, né? É gratificante escutar. Legal. Muito legal. A gente está vendo aí o caso dela, né, que tinha um problema no joelho, né, artrose. Agora, em quais casos, além desse, como o da Cleide, a cirurgia bariátrica ela é indicada?
As indicações da cirurgia bariátrica, elas são para pacientes que apresentam um grau de obesidade muito grande, e isso é calculado por uma coisa que chama IMC, Índice de Massa Corporal. Então, pelo IMC, a gente classifica a obesidade. Quando o paciente tem o grau 3, que é o grau máximo, ele não precisa ter problema de saúde nenhum, porque aquele grau de obesidade já é suficiente, já é um problema sério de saúde. Agora, alguns pacientes apresentam, por exemplo, o grau 2 de obesidade, que não é um peso tão alto, mas já tem comprometimento da saúde. Então, um paciente que tem uma obesidade grau 2, mas já tem problema, artrose de joelho, como é o caso da Cleide, ou que tenha um diabetes, uma hipertensão, outros problemas de saúde ligados à obesidade, eles também podem ser submetidos à cirurgia. Legal. Agora, existem contraindicações para a realização dessa cirurgia? Durante a primeira consulta, a gente faz uma anamnese, que chama, um questionário para o paciente, para saber se ele tem algum problema de saúde sério, né? Então, é preciso fazer uma avaliação cardiológica antes de ir para a cirurgia, é preciso fazer uma avaliação com o endocrinologista, é importante passar com psicólogo, com nutricionista. Isso tudo são coisas importantes no período anterior à cirurgia para o paciente amadurecer e estar preparado para as mudanças que ele vai ter que fazer. Que legal. Bom, nós vamos para um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente continua falando sobre a cirurgia bariátrica. Até já! O Opção Saúde está de volta hoje falando sobre cirurgia bariátrica. E para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, recebemos o gastrocirurgião Eduardo Tolentino. Doutor Eduardo, quais procedimentos e cuidados devem ser tomados pelo paciente antes de realizar a cirurgia bariátrica? Bom, existem alguns cuidados que a gente recomenda. Então, sempre a gente começa um preparo com fisioterapia, com orientações alimentares. E existem, né, como eu citei, os exames pré-operatórios que a gente precisa fazer para preparar o paciente, para ver se ele tem algum problema específico. Por exemplo, o paciente diabético precisa controlar muito bem o diabetes, o paciente hipertenso precisa estar bem controlado. Geralmente, a gente pede para o paciente perder peso, porque isso implica no resultado, implica em diminuição de risco. Então, todos os pacientes, antes, no período pré-operatório, eles são orientados a já começar a dieta, a reeducação alimentar, tudo isso antes. Interessante. Agora, depois da cirurgia, inclusive, o paciente vai sentir uma diminuição na fome, por exemplo, ou é uma questão de mudança de hábito mesmo? Ele vai ter que comer menos? As duas coisas. Já tem comprovação científica, já tem estudo mostrando que depois da cirurgia existe um hormônio que se chama grelina, que é produzido numa parte do estômago, que ao se fazer a redução de estômago, diminui a produção desse hormônio. Então, diminui a fome do paciente. Isso a gente escuta no consultório, depois da cirurgia, o paciente falando que está sem fome, que está sem apetite. E também o paciente tem uma restrição de volume. Quer dizer, a hora que ele vai comer, ele vai se sentir mais satisfeito, saciado com uma quantidade pequena de comida. Legal. Agora, em relação ainda a esse pré-operatório, para quem fuma e bebe, é aconselhável reduzir a frequência ou, de repente, até cortar, né, esse hábito, de repente? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o cigarro é um fator que aumenta o risco de qualquer cirurgia. E na cirurgia bariátrica, onde a questão pulmonar a gente tem um cuidado especial, é recomendável que o paciente, um período antes da cirurgia, pare de fumar ou pelo menos diminua. Isso é importante, sem dúvida. E no caso de quem tem uma ingestão alta de bebida alcoólica, também a gente recomenda, sem dúvida nenhuma. Legal, doutor. Agora, a nossa equipe foi conferir também, conhecer a história da Rosana Pereira, que se submeteu à cirurgia bariátrica. A gente vai olhar também essa história. Estava com um problema
com os filhos, com o marido, com o serviço. Eu tinha problema com tudo. E, na verdade, aí eu percebi que o problema estava comigo mesmo, porque eu estava fazendo diversas dietas que já não davam mais certos. Então, aí eu comecei a entrar num buraco, num poço sem fundo, né? E aí que eu decidi fazer a cirurgia, isso na minha vida mudou completamente. O relacionamento com o meu marido, o relacionamento com os meus filhos, o relacionamento no meu serviço, tudo melhorou. O relacionamento comigo, na verdade, né? Eu fiquei de bem comigo. A readaptação pós-cirurgia, ela requer, assim, atenção. É 45 dias que você não sabe o que é comer um pedacinho de pão, um pouquinho de arroz, você não sabe o que é isso. Nesse período, você chega a sonhar com comida. É muito difícil. Não é fácil, não. Você tem que ser disciplinada, você tem que fazer as coisas tudo certinho, né? Eu descobri que eu tenho prazer em comer pouco, comer bem. Não preciso comer um monte de coisa, sabe? Então, hoje eu tenho mais prazer em passear, de andar de bicicleta, de fazer caminhada, de sair com a família, de me arrumar para uma festa. E isso me causa, assim, muito mais alegria do que comer um monte de coisa, sabe? Então, eu administro bem isso. Hoje eu me arrumo, eu gosto de passear, de estar bem comigo. Então, eu estou muito feliz, me acho bonita. Outra boa história aí da Rosana, né? E a gente até comentou, acho que no primeiro bloco, que acho que não é a preocupação principal a estética, né? E sim uma questão de saúde, mas a estética também interfere muito na vida, né? Isso faz parte, sem dúvida, né? O paciente a gente vê no consultório que sempre tem uma motivação estética, mas a gente não pode dar ênfase nisso, porque não é o objetivo primário da cirurgia. Né? Esses dois casos mesmo, as duas pacientes tiveram ganhos de saúde, né? Elas melhoraram a qualidade de vida, melhoraram a alimentação e, consequentemente, também a questão estética veio junto. Que legal. Agora, doutor, logo após a cirurgia, o paciente já percebe uma perda de peso ali rapidamente, logo após? Logo depois da cirurgia, o paciente já fica 1 ou 2 dias, ele fica de jejum, né, para cicatrizar o estômago. E a dieta dos primeiros dias também é bem rigorosa, né, como ela mesma disse. Então, nesse início, o paciente costuma já perder uma boa quantidade de peso. A gente estima que no primeiro mês de pós-cirurgia, o paciente chega a perder 9% a 10% do peso. Então, para um paciente, por exemplo, de 150 quilos, ele chega a perder 14, 15 quilos, que é uma quantidade grande. Claro. Né? Assim, não é bom para o paciente perder peso muito rápido, mas isso acontece e acaba até motivando o paciente. Então, ele vem todo animado no consultório depois que perdeu tanto, e isso é muito bom. Isso... E estimula, acho que se cuidar ali no pós-operatório também, dali pra frente, né? Motiva, sem dúvida nenhuma. Tá, agora, quanto tempo dura esse processo de emagrecimento, doutor Eduardo? Assim, pode ter o risco da pessoa até emagrecer mais do que ela deveria? Isso é uma exceção, mas pode acontecer. Mas o processo de emagrecimento, na cirurgia bariátrica, essa que reduz o estômago e que faz um desvio de intestino, que é a mais usada no mundo e no Brasil, é um processo que dura de 12 a 18 meses de emagrecimento. Lógico que vai variar de paciente para paciente, vai variar dos hábitos de vida, fatores genéticos, alimentares, também interferem no período de emagrecimento. Mas, em geral, entre 12 e 18 meses para o paciente chegar no peso mínimo. Né? Alguns pacientes podem ficar um pouco, assim, emagrecer demais, ficar um pouquinho emagrecidos, até desnutridos um pouquinho. Mas isso é a hora que a gente precisa ter o acompanhamento, ter um suporte de uma equipe, de um grupo de pessoas que estão com experiência nisso para conduzir o caso. Doutora, a gente ouve alguns casos de que alguns pacientes, após a cirurgia, têm uma modificação no paladar. Isso pode acontecer também? De sentir alguma diferença de sabor em alguns alimentos? Tem, isso eu escuto, né, no consultório, já tem estudo mostrando que existe uma mudança no paladar e é interessante, né? Muda o paladar pelo alimento, diminui a vontade de comer doce,
né? E outras coisas. Acho que faz algumas alterações aí no organismo, né? Não tem como não mudar, né? Tem paciente que pergunta se eu operei alguma coisa no cérebro, que ele mudou um pouquinho a forma de ver a comida e o paladar, o apetite muda também, é interessante. Interessante. Bom, agora após a cirurgia, é necessário também que o paciente, de repente, complemente a sua alimentação com alguma vitamina, fazer algum tipo de suplementação ou nem sempre é necessário? Isso é importante a gente falar. Praticamente todos os pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, elas devem fazer uma reposição de vitaminas para o resto da vida, né? Quando a gente deixa o estômago bem pequenininho e faz aquele desvio de intestino, a gente não é capaz de absorver todas as vitaminas para não ter anemia, para não ter uma deficiência de cálcio, de ferro e de outros elementos. Então, todo paciente faz uma reposição e um acompanhamento para o resto da vida. Legal. Agora, para as mulheres que querem fazer a cirurgia, mas têm a preocupação também em engravidar depois, né, futuramente, tem algum cuidado especial que deve ser tomado? O cuidado principal, isso eu vejo frequentemente no meu consultório, o cuidado principal é não engravidar nos primeiros 2 anos após a cirurgia. Porque é o período onde a paciente está emagrecendo e não é interessante a paciente estar emagrecendo e engravidar. Já tem que ter estabilizado o peso. E a gente faz, lógico, um pré-natal com mais dosagem de vitaminas. Em conjunto com o obstetra dela, a gente faz um acompanhamento mais rigoroso das vitaminas. Mas hoje, o que eu vejo também é assim, muitas pacientes vão para o meu consultório encaminhadas pelo ginecologista, pelo obstetra, porque a paciente que está muito acima do peso, ela também é considerada uma gestação de alto risco. Né? Então, hoje os obstetras ficam muito preocupados com uma paciente que tem uma obesidade muito grande dela ter uma gestação de risco. Então, às vezes, eles até encaminham e eu preciso ter aquela conversa. Falo, olha, a gente faz a cirurgia, é importante para você, para a tua saúde, mas durante 2 anos você não pode engravidar para não ter nenhum risco de deficiência de vitamina para o nenê. Legal, doutora. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui e no próximo bloco você aí de casa confere algumas medidas a serem tomadas depois da cirurgia bariátrica. Daqui a pouco no Opção Saúde. Voltamos com a Opção Saúde e hoje o nosso convidado é o gastrocirurgião Eduardo Tolentino, nos esclarecendo sobre cirurgia bariátrica. Doutor Eduardo, muitas pessoas acham que após a cirurgia vão poder continuar comendo a mesma quantidade e apenas não vão mais engordar, né? Essa relação não é muito verdadeira, né? A cirurgia, ela tem como objetivo a mudança de hábito do paciente. Então, além para ter um bom resultado, o paciente precisa diminuir a quantidade e mudar o tipo de alimentos, né? Diminuir os alimentos muito calóricos, como refrigerante, coisas açucaradas, doces, chocolates. E precisa também mudar a atividade física, aumentar a atividade física. Não ter uma vida sedentária. Agora, se a pessoa não tomar esses cuidados, fazer certinho essa reeducação, essas atividades, ela pode retornar ao peso inicial de antes da cirurgia? Sem dúvida. Existe, depois da cirurgia, sempre a preocupação do reganho de peso. Isso é uma coisa que, depois da cirurgia, a gente sempre frisa muito para o paciente e conversa bastante, que a cirurgia, ela serve para o paciente emagrecer, atingir um peso próximo do ideal, mas para manter só com dieta, só com atividade física, só com essa mudança dos hábitos de vida que o paciente consegue manter. Se não mudar os hábitos de vida, a longo prazo, a recidiva da obesidade pode acontecer. Tem que ter força de vontade também, né? Realmente tem que ter uma preocupação com o organismo, com o corpo, né? Agora, doutor, como a gente disse, após a cirurgia o paciente encontra várias restrições alimentares, né? Principalmente em relação a essa quantidade de comida a ser ingerida. O acompanhamento de um nutricionista, o acompanhamento de um psicólogo, de repente, são interessantes nesse processo de reeducação? Eu acho fundamental.
né? Isso a gente tem visto já que em todas as equipes que fazem cirurgia, cada vez mais a gente trabalha em equipes multidisciplinares, com a participação de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, e isso é para estimular a mudança de hábito. E acompanhar também a alimentação, para não ser uma dieta não balanceada, né? Então, com uma dieta sem vitamina, precisa ter a dieta balanceada para ter saúde. Legal. A gente ouve também muita gente falar que após a cirurgia, com pouca quantidade de álcool, né, ao ingerir um pouco de álcool, já se sente ali um pouco alterado, né? Já sente os efeitos da bebida. Há alguma mudança na absorção de álcool no organismo após a cirurgia bariátrica? Sim, existe. Como o estômago fica muito pequenininho e a gente faz aquele desviozinho no intestino, a bebida alcoólica ela vai chegar muito rápido no intestino onde ela é absorvida. Então, a bebida alcoólica depois dessa cirurgia ela é absorvida de uma forma mais rápida. Então, se a pessoa tomar muito rápido a bebida alcoólica, ela vai sentir subir mais rápido. E em relação a evacuar, a pessoa também sente necessidade de ir mais vezes ao banheiro? Isso depende da técnica, né? Nas técnicas mais utilizadas hoje, não se faz um grande desvio de intestino. E isso, então, acaba não acarretando uma mudança muito grande no hábito intestinal. A não ser quando o paciente, se o paciente comer uma comida muito gordurosa ou comer uma quantidade de doce muito grande, isso ele pode soltar um pouquinho o intestino. Mas não é uma coisa que acontece assim no dia a dia, frequentemente. Legal, e a gente está falando aqui que depois da cirurgia manter essa vida saudável, né? Além dos hábitos alimentares, praticar atividades físicas. Agora, quanto tempo após a cirurgia a pessoa já pode iniciar uma atividade física regular? Olha, aí também, quando a técnica hoje, que a técnica mais usada é a cirurgia laparoscópica, onde não se tem um corte grande na barriga, a gente libera para o paciente começar a fazer caminhadas a partir de 15 dias da cirurgia. E com 30 dias ele está liberado para fazer qualquer tipo de atividade física. Quando a atividade física, de repente, não é suficiente, talvez, para deixar o corpo em dia, né? Às vezes uma perda de peso muito grande. Em quais casos a cirurgia plástica é indicada após a cirurgia bariátrica, doutor Eduardo? Olha, se a gente analisar, quase 80% dos pacientes, 70%, 80% dos pacientes se beneficiariam da cirurgia plástica depois da cirurgia bariátrica. O que eu vejo é que em torno aí de 50% dos pacientes fazem a cirurgia plástica. Outros não se incomodam com excesso de pele e preferem não fazer. Mas uma porcentagem alta dos pacientes ficam com excesso de pele e gostariam ou se beneficiariam de uma cirurgia plástica para tirar o excesso. Que aí, nesse caso, é totalmente estético mesmo, sim, aí né? é totalmente estético. Aí já não tem um vínculo direto com esse resultado na saúde. É puramente estético. Agora, doutora, acho que uma questão que é importante a gente citar. Antes de se submeter à cirurgia plástica, é importante que o paciente se informe se a técnica empregada é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, né, doutor? Sim, a cirurgia bariátrica ela tem inúmeras técnicas e algumas são aprovadas por estudos, são baseadas já em casuísticas grandes e essas que são recomendadas para serem feitas. Doutor, em casos graves, né, de obesidade, o SUS cobre essa cirurgia, a cirurgia bariátrica em alguns casos? Sim, essa cirurgia está prevista no rol, né, de procedimentos que o SUS deve realizar. Infelizmente, aqui na nossa cidade, eu não conheço um serviço que faça pelo SUS. Mas eu sei de cidades aqui próximas que têm esse serviço pelo SUS. Por exemplo, eu sei de Jaú, de Piracicaba, de Botucatu, Ribeirão Preto, eu sei que tem serviços de cirurgia bariátrica pelo SUS. Ai, que legal, doutor. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa, por tirar todas essas nossas dúvidas, desmistificar, né, essa cirurgia. Obrigada, viu? Obrigado a você.
Bom, lembrando você aí de casa que em nosso site você confere esse e todos os programas já exibidos na hora que quiser. Nós voltamos na semana que vem com mais uma Opção Saúde. Eu te espero lá. Tchau!